Então tá, essa minha receita de cinnamon rolls, essa massa, ela é minha favorita. E com essa massa eu faço outras receitas também, outros pãezinhos. A, a massa, ela fica, gente, tão macia no primeiro dia. No segundo dia, normal que o cinnamon rolls, eles percam um pouco dessa maciez, mas no primeiro dia não vai sobrar nem para o segundo dia. E ela é macia, ela é saborosa, eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Aqui é para mostrar para vocês que é possível fazer essa massa à mão e a gente vai começar com os ingredientes secos. Eu coloquei a minha farinha ali, farinha normal, não precisa ser farinha para pão, né? É a nossa farinha normal. O açúcar branco, pode ser cristal, refinado. O fermento para pães, né? O fermento biológico. Essas cerâmicas nós fizemos, meu marido e eu, então estou usando. Uma pitada de sal, as medidas eu vou colocar embaixo ali para vocês terem ela de forma visual, tá? Aí simplesmente mistura os ingredientes secos, simplesmente para distribuir melhor, né? Na hora de colocar os ingredientes líquidos. Agora, com os ingredientes líquidos, simplesmente a gente vai derreter a manteiga com o leite. Fica mexendo para distribuir, ajudar um pouquinho. E assim que derreter a manteiga está pronto. E depois que a gente tirar do fogo, a gente vai acrescentar a nossa água e azeite neutro. Eu me atrapalhei toda com a filmagem aqui, eu estava filmando, eu lavando a louça, limpando e esqueci, e não filmando o que era para filmar, né? Mas enfim, eu coloquei um ovo ali, batidinho na farinha, e deixei os meus líquidos, que são leite, a manteiga, o óleo e o azeite, ficar em temperatura mais morninha, tá? Para acrescentar a farinha, para não cozinhar o fermento, não matar o fermento, não cozinhar a massa. Então, simplesmente acrescento os líquidos nessa mistura seca com o ovo e vai mexendo com uma colher de pau, vai mexendo, tendo paciência. Se quiserem fazer na batedeira, faça na batedeira, mas aqui realmente estou fazendo à mão, toda ela à mão. Ela fica uma massa mais molezinha, é assim mesmo. Então a gente vai acrescentar só um pouquinho de farinha depois na bancada. Agora aqui todo mundo sabe o que fazer, né? Limpa a colher, junta a bolinha e nós vamos colocar na bancada agora para começar a sovar.
Depois de sovar, faz uma bolinha, coloca um pouquinho de óleo em uma forma, um pote, um vidro, e a gente vai deixar essa massa por mais ou menos 2 horas ali, porque ela tem que crescer bem e ela é uma massa amanteigada, né? Ela demora mais, mas enfim, até dobrar de volume. Eu cobri a minha massa com plástico, uma toalha, estou levando a um lugar mais quentinho, ali perto do meu forno, porque eu, né, estava fazendo outra coisa no forno e não tem ar. Então aqui já se passaram as 2 horas, eu deixei exatamente 2 horas, minha massa cresceu o suficiente. Então a gente começa baixando a massa ali e nós vamos abrir um pouquinho, sempre pensando que nós teremos que abrir essa massa no formato de um retângulo, tá? Nós vamos usar o rolo para abrir. Não precisa usar farinha para abrir, porque ela é uma massa amanteigada e a, a minha pedra aqui, realmente, ela é granito e não gruda e é ótimo para massas amanteigadas. Então vamos abrindo, mantendo em mente que tem que ser um formato retangular, não arredondado, não quadrado. Eu estou agora simplesmente ajeitando a massa, deixando ela mais com as linhas mais retas. E eu abri ela com menos de 1 centímetro de espessura, na verdade, porque assim a gente tem mais voltinhas, né, no rolo. Essa é a pasta de açúcar, manteiga e canela. E eu vou passar depois, né, escrever ali as quantidades direitinho para vocês. Mas essa é a forma mais fácil de passar. E ali é o seguinte, lá no finalzinho, aquela parte, a gente não vai colocar essa mistura, tá? Porque tem que ter uma parte sempre na hora de selar, fechar a massa. Então, deixem aquela margem lá no finalzinho sem esse recheio. O restante todo a gente vai passar, vai distribuir bem esse recheio. Aí vamos enrolando, tá? Vão apertando, enrolando, porque ela tem que ficar realmente bem apertada para não abrir depois. No finalzinho ali, a gente vai passar um pouquinho de água no final e vai dar uma apertada também. Ó, eu passo água e dou uma apertada. Isso vai ajudar a colar a massa. Para cortar, fica melhor se deixar ela nessa posição. E eu gosto de usar o fio dental ao invés da faca. O fio dental é mais fininho, então corta mais limpinho, corta mais fininho. A massa, se for usar uma faca, querendo ou não, ela vai dar uma esmagada. A gente vai dividir no meio, depois no meio e depois no meio das outras. Assim, teremos 8 cinnamon rolls. Vamos untar a nossa forma. Aqui eu tenho a forma oval, tá? Mas vocês podem usar uma retangular, uma quadrada, desde que seja um pouquinho grande assim, porque a massinha ainda vai crescer 2 vezes. Então, unta e vamos fazer a distribuição dos nossos rolinhos de 2 em 2, né? Temos 8, então teremos 4 carreiras.
Os meus rolinhos já cresceram, deixei eles ali por mais ou menos 1 hora. Então depende da temperatura nas casas de vocês, né? Levam mais ou menos 45 minutos, 1 hora. E como está frio aqui, para mim levou 1 hora. A gente vai passar uma misturinha de ovo com leite, tá? Bate bem o ovo, coloca um pouquinho de leite só, mais ou menos umas 2 colheres de sopa de leite e passa nos rolinhos. Aí eu coloquei para assar. Aqui a cobertura eu coloquei cream cheese, açúcar de confeiteiro, né? E um pouquinho de limão. Mistura bem, deixa esfriar um pouquinho, que eles já estão assados, deixa esfriar um pouquinho para não derreter o cream cheese e vai espalhando. Eu não cobri todos os meus porque no dia seguinte eu fiz French toast com eles, cortei ao meio e fiz French toast e ficou divino, porque a massinha ficou muito, muito, muito macia, extremamente saborosa. Então eu amo essa receita de fato. E agora, a melhor hora, né? A hora de degustar. Ainda mais quentinho ainda, com uma xícara de café ou um chá. Ai, gente, é muito bom. Assim, eu adoro as coisas caseiras, feitas com ingredientes bons, né? Não tem erro, né? E eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Façam, vocês viram que é fácil de fazer, não é complicado, né? E se quiserem substituir a cobertura ali, não usar cream cheese, porque eu sei que o cream cheese está caro, é simplesmente manteiga, açúcar de confeiteiro, um pouquinho de leite, baunilha, se quiserem usar um pouquinho de limão, também dá para usar.